Olá, alunos! Nestas aulas veremos como foram implantados o sistema de capitanias hereditárias e de governo geral no Brasil colonial. Vimos em aulas anteriores que o rei Dom João III decidiu colonizar o Brasil em 1530. Em 1532, quando estava em São Vicente fundando a primeira vila do Brasil, Martim Afonso de Souza recebeu uma carta do rei anunciando o desejo de criar capitanias hereditárias no Brasil. Esse sistema já tinha sido implantado com sucesso nas ilhas de Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé, na costa atlântica africana que pertenciam a Portugal. A coroa portuguesa precisava ocupar o Brasil para não perdê-lo, mas não dispunha de recursos. A alternativa foi transferir para as mãos de particulares as despesas e os riscos de colonizar o Brasil. Em 1534, a colônia foi dividida em 14 capitanias, 15 lotes e 12 donatários. A capitania de São Vicente foi dividida em 2 lotes. Pero Lopes de Souza se tornou donatário de 3 capitanias, Itamaracá, Santo Amaro e Santana. Entre os donatários não estava nenhum representante da alta nobreza ou do grande comércio em Portugal, pois a empresa não era significativamente lucrativa. Os lotes foram doados à pequena nobreza, por meio de 2 documentos, a carta de doação e o foral. Neles constava como se daria a administração, a parte fiscal e as obrigações do capitão donatário. Entre as obrigações do capitão donatário estava povoar e desenvolver a terra, distribuir sesmarias, nomear funcionários administrativos e jurídicos, cobrar impostos, fundar vilas e escravizar nativos. Sesmaria era um lote de terra não explorado pertencente à capitania hereditária, a ser doado a portugueses interessados em participar da ocupação do Brasil. De início, apenas 2 capitanias tiveram algum êxito: Pernambuco, com a produção açucareira, e São Vicente, com a economia de subsistência baseada na venda de indígenas como escravos e da lavoura de abastecimento do mercado interno. As outras capitanias fracassaram pelas dificuldades econômicas, a falta de centralização administrativa e dos conflitos com os índios, que chegaram a matar e consumir o donatário Francisco Pereira Coutinho. A coroa portuguesa se encarregou de fundar vilas no litoral brasileiro. Nelas foram organizadas as câmaras municipais. Estas eram compostas pelos chamados homens bons, isto é, proprietários de terras e de escravos. Os homens bons formavam a elite local. Internamente, as câmaras possuíam um juiz de paz, 2 ou 3 vereadores e um procurador, eleitos anualmente entre os homens da elite local. Por falta de controle sobre as câmaras municipais, essa elite local se tornou muito poderosa. Em 1548, a coroa portuguesa criou o governo geral para centralizar a administração do Brasil, para diminuir o poder dos donatários e das câmaras municipais e, principalmente, gerar lucro. O governo geral foi instalado na capitania da Bahia, com sede em Salvador. O governador-geral tinha amplos poderes sobre todo o território brasileiro e assumiu uma série de responsabilidades que antes eram dos capitães donatários e das câmaras municipais. Eles contavam com a ajuda de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor da costa. O ouvidor-mor era responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia. O provedor-mor
era responsável pela arrecadação de impostos e pelo controle do orçamento da colônia. Por fim, o capitão Moore se encarregava das defesas da colônia contra ataques estrangeiros ou contra ataques indígenas. O governador-geral limitou o poder dos capitães donatários e dos homens bons nas câmaras municipais, mas, na prática, devido ao tamanho da colônia e das dificuldades de comunicação, muitos dos poderes ficavam nas mãos dos senhores de engenho e dos poderosos comerciantes locais nas vilas e cidades. Ao longo do período colonial, o sistema sofreu alterações. Entre 1621 e 1662, a colônia foi dividida em duas partes, Estado do Brasil e Estado do Maranhão. No século XVIII, o Estado do Maranhão passou a se chamar Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1759, as capitanias hereditárias foram extintas e, em 1763, a sede do governo geral passou de Salvador para o Rio de Janeiro. Por fim, em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o cargo de governador-geral foi extinto. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 2, capítulo 3 e faça os exercícios 1, 2, 3, 8 e 9. Bons estudos!